Olá, já estamos ao vivo. Hoje eu tô audaciosa. Testando toda a funcionalidade das mídias sociais para falar sobre saúde mental. E eu acho que não, eu acredito ser a primeira vez que eu faço um ao vivo. E não, já fiz outros, mas mais voltados para a área da educação, né? Agora destinado a um assunto que eu venho trocando, dialogando, atendendo mulheres de todos os territórios, né? De todas as regiões, de todos os estados do Brasil. Eu tô falando sobre a travessia da menopausa, sim. E hoje, dia 28 de maio, faltam 6 dias, é isso aí. Contem comigo aqui, essa contagem regressiva que eu vou trazer aí ao longo de todos os meses de junho, e a gente vai estender o mês de julho, junho e julho, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, eu vou estar aqui neste canal, Instagram, e acredito que a gente consiga também fazer uma transmissão ao vivo pro YouTube também, pro meu canal lá no YouTube. E eu não tô sozinha. Como eu sempre disse, eu nunca caminho sozinha na psicologia, na psicanálise. Eu não estou sozinha, eu estou cercada de excelentes profissionais, mestres da área da saúde, da área de artes, todos eles voltados aí para a gente conversar sobre a travessia da menopausa. Então eu vou liberar daqui um minutinho o nosso cronograma. Então toda quinta-feira, o chamamento é para você que se identifica aí um pouquinho com o meu perfil, que tem acompanhado a minha travessia na menopausa, que tem dialogado com mulheres, com todas as pessoas que têm útero e que se identificam com esse tipo de diálogo. Eu tô aqui pra gente falar sobre a questão da travessia da menopausa, e aí vai ser bem bacana. A gente vai começar com todo o percurso. Então, no primeiro momento, a gente vai falar do pré-climatério. Então, é aquele momento que a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo. É uma série de coisas que a gente que tá perpassando pelos nossos corpos e que a gente não tá percebendo. Então, isso é chamado de pré-climatério. 35 anos... Por isso que eu disse que eu me especializei em falar com mulheres de 35 anos mais. Porque a menopausa ela tem um marcador. Mas quando ela inicia, é isso que a gente vai falar. Depois o climatério, que é o momento que a gente começa a sentir mais os sintomas. Então eu vou ter uma série de profissionais que vão me auxiliar nisso. Depois a gente fala da perimenopausa precoce, que é o momento que chega algum desses sintomas muito mais cedo do que as estatísticas, né, científicas falam. Depois a gente tem a perimenopausa tardia, que é um momento que os sintomas se intensificam e mais de um momento um pouco mais tardio, 45, 48 anos. Aí a gente fala do marco realmente, que é a menopausa, que é um momento que a mulher realmente deixa de ser reprodutiva, porque ela ficou 1 ano sem menstruar. Depois a gente fala da pós-menopausa. Perceba, são vários ciclos que a gente vai vivenciar e eu vou estar cercada de profissionais. No primeiro momento a gente vai ter um encontro com a Rúbia Amara, que vai me apoiar junto ao diálogo aí sobre o pré-climatério. No segundo momento do climatério, a gente vai ter a minha professora, mestre em saúde mental, que é a Grazi Mancilha. Depois, num terceiro momento, a gente vai ter a nutricionista Solange Torres falando um pouquinho da questão das mudanças dos corpos, os hormônios. Depois a gente vai ter a minha parceira também, né, minhas colegas de profissão aí, a psicóloga Patrícia Leles falando um pouquinho dos sentimentos, trazendo um conteúdo um pouquinho mais do core emocional, como a gente vem se sentindo diante disso. A Paloma, estudante de psicanálise, né, se debruça aos estudos de psicanálise como eu, e vem trazendo também uma perspectiva do olhar da mulher, de como ela vai se reconhecendo. Depois a gente tem a Silvana, a nossa assistente social, falando desse lugar da mulher no período da menopausa, como que ela vai se vendo. A Priscila, a doutora Priscila, da área de odontologia, que também vem aqui falar um pouquinho
sobre a questão da menopausa, do reconhecimento do corpo, do reconhecimento de si, da questão da estética também. E aí, por último, a gente tem, não mais, né, do que importante, a gente tem a Renata Bastistelli, que vai falar, fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho da questão do corpo, do reconhecimento, de espaço, de lugar, né? Então, vai ser um momento bem interessante. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vocês vão acompanhar aí eu, Gislaine Vieira, psicóloga clínica, debruçada aos estudos de psicanálise e também debruçada nas questões da mulher de 35 anos mais. Então, eu quero muito contar com vocês aqui para ver, para compartilhar conhecimentos, para ouvir um pouquinho o que essas especialistas estão percebendo de si, né? Porque o curioso é que a gente vai falar de um lugar que nós estamos vivenciando, né? Eu vou falar de um lugar que eu vivencio. Você aí vai poder ter um espaço para falar desse lugar que você está vivenciando e que ninguém fala a respeito. Né? O mais curioso é que a gente vai vivenciar mais tempo nesses períodos pré-climatério, climatério, perimenopausa precoce, perimenopausa tardia, menopausa, pós-menopausa, do que até o nosso desenvolvimento. Quando criança, quando bebê, quando criança, quando pré-adolescente, adolescente e a juventude. A gente vai passar mais tempo nesse período. E assim, não é o fim, é um começo. É um outro começo, um outro modo. E aí, como que a gente vai fazer para viver esse modo? Como que os espaços estão preparados para nos acolher? Nós somos a maioria, né? Então, como que os espaços estão preparados para acolher as mulheres que estão atravessando o período aí da menopausa? Então, essa é a intenção quando eu continuei estudando, né? Sobre essa questão da menopausa, estudando, dialogando, atendendo a minha clínica, né? Como eu mencionei, eu sou psicóloga e psicanalista, a minha clínica se faz no feminino. Então, eu tenho muitas mulheres na minha clínica e muitas mulheres estão atravessando esse período. E o que eu percebi é que a gente precisa desse espaço. E aí, aqui a ideia é que a gente traga informações, que a gente traga esclarecimento, que a gente dialogue, que a gente acolha, que a gente traga, de alguma maneira, que os especialistas aqui que eu mencionei, Rubi Amara, a Grazi Mancilha, a Solange Torres, a Priscila Leles, a Paloma Araújo, a Silvana Cristina, a doutora Priscila e a Renata Bastistelli, que traga aqui os conhecimentos e como elas foram lidando ao longo da vida, que têm lidado, né, ao longo da vida com o período da menopausa. Então, a ideia é essa. Eu vou liberar agora aí o nosso cronograma e já colocar o calendário com o primeiro encontro que vai acontecer no dia 4 de junho, às 8 horas da noite, aqui nesse canal do Instagram. E eu quero muito contar com você aqui. Ok? Entrou alguém aqui, que legal, Cabral. Eu não consegui identificar o nome, mas vou acenar, dizendo que estou aqui, estou te vendo. Obrigada por ter entrado. Tá tudo bem, porque é a primeira vez que eu vou fazer uma live nesse assunto. Não tinha feito nenhum chamamento antes. Então, é legal que tenha você me assistindo aqui. E aí, compartilhe com as amigas, compartilhe com as colegas, compartilhe no trabalho, porque é um assunto, né, que ninguém fala. E quando fala, o que eu percebi, né, muita gente falando a respeito, mas eu queria agora criar um espaço de escuta, né? Eu não quero só falar sobre, por isso que eu não estou aqui. Eu escolhi não falar sozinha sobre esse assunto. Eu escolhi estar com mais profissionais, especialistas e profissionais que estão vivenciando esse período e de como eles têm lidado, como eles se percebem, como também percebe o outro. Então eu quero ter mais gente me agregando nessa fala. Como eu disse inicialmente, eu não estou sozinha. Eu nunca estive sozinha. Em todo o meu percurso eu sempre contei com pessoas. E é assim que eu aprendi, né? E é assim que eu aprendo e é assim que eu acredito que tem que ser. O conhecimento se faz no coletivo.
Eu sou apaixonada por coletivo. Eu estou em coletivos, é voluntariado, é grupos de estudos, então eu estou sempre em coletivo. E para eu, o conhecimento funciona dessa maneira, compartilhando. Então é isso. Agradecer e já vou deixar o cronograma aqui para vocês acompanharem. Então, novamente, quinta-feira, dia 4 de junho, feriado, então tá todo mundo em casa. Eu vou fazer uma live com a Rúbia Mara para falar sobre o pré-climatério e tudo que vem aí perpassando pelo climatério, tá bem? Obrigada e boa noite.